Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 38 ao 42. Mateus, capítulo 5, de 38 a 42. Por favor, permanecendo de pé aqueles que assim puderem, em honra à palavra do Senhor, em atitude de atenção também. Palavras do Senhor Jesus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Senhor amado, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, ó Senhor, que tu venhas nos abençoar por meio dela, Pai, falar conosco, ó Deus, dá-nos entendimento. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Muitas vezes, durante o Sermão do Monte, o Senhor Jesus confrontou as ideias correntes, né? Ele não confrontou a lei de Moisés. Ele não negou a lei de Moisés, nem se insurgiu contra ela, mas ele confrontou as ideias correntes, as interpretações correntes a respeito dela, porque muitas coisas foram, digamos assim, deturpadas, né? Como são as nossas leis, né? As nossas leis brasileiras ou de qualquer país, elas muitas vezes sofrem interpretações que não condizem com a mente do autor, vamos dizer assim, né? Então a pessoa faz uma lei, vamos dizer, como por determinado propósito, mas essa mesma lei é cabulada ou é distorcida de tal modo que ela acaba atendendo a outros interesses, geralmente escusos, que não são aqueles que foram pretendidos pelo autor, ou ao menos declarados pelo autor. Também com relação à lei de Deus, muitas coisas assim aconteceram. Os homens a interpretaram a seu bel prazer e ainda tem feito até os dias de hoje, né? De vez em quando alguém vem com algum disparate sobre a palavra de Deus, coisas que a palavra de Deus não está dizendo, descontextualiza e inventa alguma teoria, alguma doutrina, alguma coisa, uma falácia qualquer, e acaba corrompendo às vezes outras pessoas. Então o Senhor Jesus muitas vezes confrontou as ideias correntes, as interpretações correntes no seu tempo, a respeito da lei de Moisés e de outras coisas mais. E aqui ele mais uma vez começa com essa confrontação, não, volto a dizer, não da lei de Moisés, mas das ideias e das interpretações que foram feitas naquele tempo, ou que estavam correndo entre o povo naquele tempo. E ele diz então, ele abre essa parte, né, da sua mensagem, ele abre essa parte da mensagem dizendo, ouvistes que foi dito, né? Ouviste de quem? É isso? Havia em Israel naquele tempo, haviam 4 correntes de pensamento, 4 partidos, vamos dizer assim, 4 partidos principais dos judeus. Havia os saduceus, que dominavam o templo e os trabalhos no templo, eles não criam na ressurreição. Haviam os fariseus, eram os doutores da lei, eram aqueles que se apegavam ao cumprimento das normas, e normas que eles levaram a interpretações cada vez mais rigorosas e impossíveis de se suportar o fardo que eles criaram com isso. Havia também os essênios, que eram um grupo ascético, ou seja, um grupo que se isolou da sociedade a título de manter a sua santidade, viviam no deserto, viviam em comunidades estritas, onde só eles estavam ali presentes, né? E havia também aqueles que eram guerrilheiros, vamos dizer assim, e agora até me falhou aqui o nome deles, eu não anotei, me ajudem. Os zelotes, isso aí. Simão, um dos discípulos de Jesus, era um zelote. Os zelotes, eles eram, vamos dizer assim, adeptos
da guerrilha ou da luta contra a dominação romana, pela libertação de Israel e afirmação, né, nacional do povo israelita de então. Então eles eram aqueles que estavam na frente armada, ou que defendiam, né, a luta armada pelo restabelecimento da soberania de Israel. Então haviam várias correntes, e seguramente os essênios, eu vou citar aqui um teólogo, D.A. Carson, né, que é D.A. Carson, né, em português seria mais assim. Ele fala claramente, ele ensina claramente que os essênios, eles que tinham, que viviam de um modo mais estrito e de um modo mais, digamos assim, cabal e até duro, essa questão do olho por olho, dente por dente, e também do amar o seu próximo e odiar o seu adversário, né? Mas também os fariseus estavam muito apegados a isso. E quando Jesus diz que que foi dito que isso é corrente, né, ele está então confrontando essas interpretações. Olho por olho, dente por dente foi mencionado no Pentateuco, foi mencionado na lei mosaica, mas não foi mencionado como um ato de vingança. Na verdade, o documento histórico mais antigo relativo a isso é o Código de Hammurabi, lá atrás, com 1700 anos aproximadamente, antes de Cristo, né, que é um código de lei que foi achado, aí uma pedra, né, com essas leis que são da Babilônia. A história do olho por olho, dente por dente, é uma história, vamos dizer assim, é uma lei que é da natureza humana, que tem muito a ver, não é, com a retaliação. Por isso é chamada de, mais assim, né, de lei de Talião. Não porque Talião fosse uma pessoa, não foi o Talião que inventou. É a lei de Talião justamente por ser a lei do tal, né? ou seja, faça ao outro tal como lhe fizeram. Então, vem da mesma origem da palavra latina, né, que dá origem à palavra retaliação, né? Ou seja, é uma lei que, digamos assim, é bem natural ao ser humano, né? Fizeram em você, faça também com eles. Mas quando essa lei foi escrita, quando esse pensamento do olho por olho, dente por dente foi escrito dentro do contexto da lei judaica, não tem esse conteúdo de vingança. Na verdade, era um conteúdo limitante, de limitação daquilo que se podia fazer quando se sofria em retaliação a um mal que se sofresse. E até mais, estando ele na lei judaica, esse princípio, digamos assim, na lei judaica, isso não partiria da própria vítima, ou daqueles que a quisessem defender, digamos assim, sanguineamente, passionalmente, mas isso partiria dos tribunais, partiria, obviamente, da decisão, né, daqueles que julgariam a causa, assim então, de modo frio. E o olho por olho, dente por dente, aí então perdeu a conotação de vingança, porque ele estabeleceu um limite. Ou seja, você não vai retaliar, ou a pessoa que fez o mal não será punida além do limite do mal que fez, né? Ou seja, ela visava limitar essa sanha, essa sede de vingança das pessoas, atribuía, dentro da lei judaica, ao tribunal a decisão da aplicação da regra, e o limite da dureza da punição era o olho por olho, o dente por dente, a paridade. Ou seja, nada que fosse maior, porque você sabe como é o ser humano, né? Alguém pisa o pé e o outro já lhe dá uma bufetada, e aí o outro já fica ofendido, puxa uma arma e lhe dá um tiro, e aí as coisas vão em escala, né, crescente, a violência só cresce. Então, dentro desse contexto que ela estava na lei de Moisés, foi um fator limitador, né, daquilo que seria as retaliações possíveis. Se te roubaram, então vai ter que pagar proporcional. Se te machucaram, vai ter que pagar proporcional. Era para estabelecer proporcionalidade e não vingança pura e simplesmente, até porque não seria feito ou praticado legalmente, não poderia ser feito ou praticado pela vítima, mas teria que ser feito, obviamente, decidido por um tribunal, né? Então, esse era o princípio. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Jesus não está contradizendo a lei de Moisés. Isso aqui, na verdade, era um princípio de limitação, volto a dizer, da intensidade
da punição. Ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Primeiramente, quem é o perverso? O perverso aqui não é Satanás, o perverso aqui é uma pessoa, não é? A pessoa que pratica o mal, é aquele que está praticando o mal. Não é também o mal como uma coisa abstrata, mas é o ato maldoso ou o ato mal de uma pessoa. Então, quando ele diz não resistais ao perverso, ele está falando de quê? De que você não deve, vamos dizer assim, lutar ou não deve pagar o mal com o mal, ou não deve pagar ao perverso, aquele que lhe fez o mal. Mas Jesus não está de modo algum dizendo que a gente não deve resistir de forma alguma ao mal, porque o próprio Jesus resistiu ao mal, porque o próprio Senhor Jesus pregou e desmascarou e expôs aquilo que estava errado no seu tempo. Ora, isso é resistência ao mal. Uma melhor tradução aqui, não é, mais ao pé da pretensão do que foi dito, seria: não resista ao mal com o mal, ou não pague o mal com o mal. E os discípulos trouxeram verdadeiramente a nós, não é? Os discípulos do Senhor Jesus trouxeram para nós essa interpretação. Por exemplo, uma bem mais clara, porque Pedro também falou sobre isso, mas uma bem mais clara sobre isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 18 a 21. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Vamos lá ver então, rapidamente, qual foi o entendimento que os discípulos tiveram desse ensinamento de Jesus. Romanos 12, de 18 a 21. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a lição aprendida e comunicada, né? Aprendida pelos discípulos, né? Aprendida do Senhor Jesus pelos discípulos e comunicada a nós. Quando ele fala não resistais ao perverso, não é que você deve deixar aquele que faz o mal continuar fazendo e deixe para lá e sofram-se os danos, mas é que você não deve resistir ao mal com o mal, não deve pagar o mal com o mal, mas deve ser abençoador, não é? Deve ser alguém que sempre procura o bem, mesmo daquele que é perverso, mesmo daquele que se levanta de um modo ruim, ou agressivo, ou hostil, ou desonesto contra você. Jesus não está dizendo não resistam em hipótese alguma, ele está dizendo não resistam com o mal, mas pague o mal com o bem, não é? Quando alguém está cometendo uma injustiça, nós temos que dizer que é injusto, temos que denunciar a injustiça com a palavra de Deus, não é isso? Temos que proclamar a palavra da verdade, pagar o mal com o bem. Não há bem maior do que a palavra do Senhor. Não é isso? Jesus não está falando de uma resistência, de uma passividade incondicional a qualquer perverso ou perversão. Ele está falando de não resistir de modo vingativo, de modo mau, de modo retaliador, mas sim de modo abençoador. Não é isso? E o apóstolo Paulo então descreveu muito bem isso para nós de um modo mais, digamos assim, mais esmiuçado, né? Inclusive usando essa metáfora, né? Amontoando brasas vivas né? Sobre a cabeça, é isso, dessa pessoa que faz o mal, né? Ou seja, trazendo a ela um incômodo de consciência. Puxa vida, eu estou fazendo mal e ele está fazendo o bem. Mesmo diante do mal, o outro faz o bem. Isso é um instrumento que o Espírito Santo vai usar para incomodar a consciência de muita gente por aí, né? Até que elas finalmente se rendam ao Senhor, não é isso? Bom, aqui também então, o Senhor Jesus então, ele diz, após dizer, né, ao visto que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Aí então ele começa, ele expõe aqui algumas coisas, né, algumas áreas
de hostilidades que nós geralmente sofremos, ou que as pessoas podem sofrer, e aí então ele vai explicando isso, né? Ele diz aqui, olha, a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra, ou seja, não seja agressivo, não pague violência com violência, né? Não seja alguém que tem como princípio, vamos dizer assim, se enervar e se zangar a tal ponto que você parta para o mesmo tipo de violência ou de agressão ou de hostilidade que você tem recebido. Não quer dizer aqui também que você vai levar um tapa na cara e vai ficar assim, então agora você tem que dar do lado esquerdo. Não é isso. O que ele está falando esteja disposto até a sofrer mais do que esse primeiro dano, mas não faça o contrário. Não faça o mal. Não retalie, né, vingativamente. Lembra lá do que o apóstolo Paulo citou? Né? Dê lugar à ira, né? A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Qualquer justiça ou exercício de justiça é melhor deixar na mão de Deus, porque o Senhor é preciso nessas coisas e também o Senhor tem misericórdia para exercer. Muitas vezes a gente espera a justiça e quer mesmo, né? Senhor, manda fogo nele. E o Senhor transforma a situação, transforma um coração tantas vezes, não é isso? O Senhor é que sabe a medida daquilo que Ele quer fazer. Nós não devemos ser juízes, e não devemos julgar o mérito de ninguém, né, em qualquer nível nesse sentido. Nós não devemos agir, desculpem, não estou falando de julgar o mérito, a gente tem que julgar sim, mas nós não devemos agir baseado nos méritos dos outros, mas agir baseado nos méritos de Cristo. A minha reação à ação dos demais não deve ser baseada no que ele merece. Se bateu no meu rosto, ele merecia o quê? Né? Na minha cabeça vai merecer até mais do que isso, porque quem começou foi ele. Né? No homem natural vai pensar essas coisas. Todavia, a gente não vai agir segundo os méritos da pessoa, mas segundo os méritos de Cristo, porque Cristo merece que eu não faça essas coisas. Amém? Certo? Aqui também o Senhor, então, seguindo os exemplos, né? Ele diz, e ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Ele está falando aqui de uma ação judicial, né? Porque em Israel era permitido, a lei de Deus, a lei mosaica, ela permitia que alguém processasse outra pessoa, exigindo como indenização a sua túnica, que seria a roupa de baixo, um vestidinho mais curto, mas não permitia que ninguém fosse processado ao ponto de perder a sua capa, porque a capa era a proteção com que a pessoa se protegia do frio, né? Para o pobre, a capa principalmente era até uma questão de sobrevivência, era aquilo com que ele se enrolava à noite nas horas frias para se proteger. A túnica era uma veste menor, uma veste mais junto do corpo, então você podia demandar na justiça contra alguém e exigir como indenização a túnica dele, se ele não tivesse outra coisa para pagar, mas não podia exigir a capa, né? E Jesus aqui diz, olha, se demandarem contra você pela sua túnica, né? Se alguém quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa, né? Jesus não está falando aqui que você tem que sair pelado do tribunal ou coisa parecida. Ele está falando aqui, se alguém requer de você indenização, né, justa indenização, dê a ele até mais do que ele está pedindo, né? Seja generoso nessas coisas, que é para mostrar boa vontade e mostrar também generosidade, desapego nessas questões. Você vê aqui nesse texto, o que você vê nesse texto é isso. Não seja meramente correto ou exato, mas extrapole até aquilo que se requer de você. Amém? Também diz aqui, ele falando ainda aqui, ele diz, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, é isso? Vai com ele 2. Todo soldado romano tinha o direito de exigir que um cidadão de um dos países ocupados pelos romanos, carregassem as suas cargas, a sua bagagem por até uma milha, que é mais ou menos 1,5 km, um pouquinho menos de 1,5 km, se não me engano. Eles tinham direito. O Império Romano impunha isso aos povos conquistados. Se qualquer soldado dissesse para uma pessoa de um povo conquistado, olha, você carrega aqui a minha bagagem,
a pessoa tinha que carregar por pelo menos 1 milha. Né? Era obrigada a atendê-lo pelo menos 1 milha. E Jesus diz aqui para ele, olha, se te obrigarem a carregar, a andar, 1 milha, vai com ele 2. E isso era terrível para o judeu da época, porque era uma humilhação, além de um abuso. Ele já sofreu o abuso de estarem sendo invadidos e conquistados, dominados por gente estranha e muitas vezes hostil aos seus princípios religiosos. E ainda ser obrigado a carregar era uma afronta, mas Jesus manda inverter-se aquilo que está dentro do nosso coração. Ao invés de você considerar isso uma afronta, aproveita a caminhada, vai com ele 2. Né? Seja generoso, seja liberal, não vá ficar com má vontade ou com o coração ressentido porque te obrigaram a tal coisa. Você vai e mostra que você está disposto a fazer mais do que obrigação. Você vai com ele 2. Não é isso? Vá mais do que isso, ofereça mais do que te foi exigido. Esses são os princípios daquilo que Jesus está dizendo aqui. E finalmente, ele diz, dá àquele que te pedir, né? Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que te empreste. Deixa eu só falar uma coisa aqui sobre, não só sobre esse último tópico, mas sobre os tópicos em geral aqui. Tá? Você tem que entender, o que nós temos que entender é que isso aqui não é uma lei. Isso são princípios. O que Jesus está fazendo aqui é uma hipérbole. Ele está falando de exemplos que são mais grandiosos, são até mais... que exigem mais das pessoas, com o intuito de levar eles a entenderem que eles deveriam suplantar qualquer sistema legalista. Aqui quando fala também, dá ao que te pede, também não está sendo, não é uma lei, não é uma lei que está sendo dita aqui, que está sendo dada aqui. Na verdade, é um princípio, e esse princípio, ele deve atender, obviamente, outros princípios, deve estar, em conjugação, andando junto com outros princípios mais. O que Jesus está falando aqui é reagir com amor, mesmo em face de hostilidades, agressões, privações e outras coisas assim, humilhações e outras coisas assim. E se alguém te pede alguma coisa, imagine que se você interpretar isso aqui como um mandamento, uma lei dura a ser seguida, né? Então todo mundo que chegar para você e te pedir alguma coisa, você está na obrigação de dar. Mesmo que a pessoa não precise, não é isso? É o que seria interpretado numa situação como essa. Mas aqui é um princípio, você vê em todas essas etapas, um princípio de amor. Não é? Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, só para você parar e pensar. Você está na porta de um botequim, você não porque você seja... Mas você foi lá tomar uma água mineral, e você chega lá e tem uma pessoa visivelmente viciada em álcool, né? Adicto de álcool, já está embriagado, ele diz, aí, paga uma cachaça aí para mim. Aí você está obrigado a pagar? O que é a atitude amorosa? A questão é essa, o que é que nós faremos que expressará mais amor? Essa é que é a questão. Se alguém precisa de algo e você tem disponibilidade para ajudar, ajude. Mas lembre que o amor deve reger as nossas escolhas e as nossas ações. Nem sempre dar a alguém algo é amoroso, porque às vezes você está apenas criando mais uma condição para que a pessoa vamos dizer assim, se prejudique mais ainda. Eu tenho algumas posturas que eu tomo pessoalmente, isso sou eu, Marco Antônio de Araújo. Tá? Eu não dou dinheiro para criança, não dou dinheiro para gente saudável na rua, não dou dinheiro. Para criança que está na rua pedindo dinheiro, não dou. Porque eu entendo que essas crianças muitas vezes são alvos de exploração e que se elas estiverem recebendo dinheiro fácil na rua, elas vão se acostumar com esse modelo e vão ficar a sua vida toda como parasitas dos demais, ao invés de procurarem ser. Então a gente tem que ser, às vezes dói, mas a gente tem que ser firme, eu penso dessa forma. Também não dou dinheiro para pessoas que têm saúde, a menos que eu veja uma situação que aconteceu, que é imediata, ou que é ali, o que alguém pode trabalhar. Pode trabalhar? Então trabalhe. Deve fazer, deve ganhar o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto. Ok?
Mas quando uma pessoa tem um problema, não é, uma necessidade imediata, às vezes aconteceu uma coisa, é imediato, você percebe. A gente tem que estar com o coração aberto. O que a gente não pode fazer é virar as costas, não tratar o assunto com amor. A gente tem que olhar, mesmo a situação mais inconveniente, e pensar o que é amoroso se fazer. O que expressará amor e cuidado verdadeiro com essa pessoa. Porque assim como um pai e uma mãe não devem dar tudo que os seus filhos pedem, também eu não devo dar tudo que qualquer outra pessoa me pede. Entendo eu assim. Cada um julgue como lhe apraz. Mas a gente tem que julgar cada caso e colocar sempre essa pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Não é? O que é mais amoroso e o que se requer de mim agora que eu faça que expresse o amor de Deus, que expresse essa medida de amor e não nenhum legalismo ou nenhum constrangimento, porque se nós agirmos por constrangimento, nós não somos diferentes dos outros, porque muita gente age por constrangimento. Se nós agirmos por força de lei, não estamos sendo diferentes porque estamos sendo obrigados. Se nós fizermos o que os outros fazem simplesmente por educação, por conveniência social, simplesmente também não expressará de modo algum transformação em vida espiritual em nós. Mas quando nós fazemos o que é reto, segundo a nossa consciência em Cristo, mesmo que seja impopular, é aí que nós estamos honrando ao Senhor com aquilo que fazemos. Amém? O Senhor Jesus aqui não está dando uma lei, não é? Mas está dando princípios, está mostrando, por meio dessas hipérboles, mostrando que tudo nós temos que colocar, não o direito nosso, ou o que julgamos ser o direito, mas julgar as coisas com amor, e cada ocasião dessas, responder do modo que mais expresse o amor de Cristo, que foi derramado sobre nós, e que está presente em nós também para praticá-lo pelo poder do seu Espírito Santo. Amém? Certo? Então, diz aqui, olha, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Às vezes você não tem nem para emprestar, mas a gente tem que ouvir cada caso e perguntar ao Senhor: o que é que expressa o seu amor aqui, Pai? Amém? Quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos no seu lugar. Como é que eu posso resistir ao perverso sem ser como ele? É pagando o mal com o bem. Como é que eu posso lidar com a violência? É estando disposto a não ser violento, mesmo que isso ainda me traga mais algum prejuízo. Como é que eu posso lidar com as demandas judiciais, com as coisas que requerem de mim, com aquilo que cobram de mim, sendo generoso e fazendo mais do que o devido? Tudo isso expressa o amor. A lei do Senhor Jesus é o amor. Amar ao próximo como a ti mesmo, a Deus, sobre todas as coisas. Senhor amado, em nome de Jesus, nós não podemos fazer essas coisas por nós mesmos, Pai. Nem tampouco temos sabedoria para julgar cada caso, ó Senhor amado. Melhor nos é, Senhor, realmente pedir ao Senhor amado constantemente a instrução do Teu Espírito Santo, para que de tal modo, pedindo nós sabedoria do alto, possamos, ó Senhor amado, receber de Ti, ó Pai, uma sabedoria para cada momento, para cada situação, Pai, para que assim, ó Senhor amado, possamos lidar com as questões da nossa vida, com as questões que se levantam contra nós, não segundo o impulso humano de retaliação, não segundo o impulso humano de não compartilhar, de preservar os seus próprios recursos, não segundo o impulso humano de defender-se por orgulho, mas segundo, ó Senhor amado, o amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus, que nunca resistiu ao perverso com maldade, mas sempre proclamando o bem e o que era reto diante dos homens. Que nós sejamos assim, ó Senhor,
Pessoas que mesmo no momento da crise mais aguda, no momento em que somos provocados de modo mais intenso, pessoas que ainda assim conseguem reagir ao Senhor, não segundo o entendimento humano, e não em vingança própria, não em retaliação pessoal, mas agir ao Senhor amado segundo os méritos de Cristo. Não olhando ao Senhor para o que merece aquele que está diante de nós, mas olhando ao Senhor amado para aquilo que Tu queres, e o direito e mérito que tens de quereres e o requereres de nós. Então, Senhor, que nós possamos assim, ó Senhor amado, agir, ó Deus, andando, ó Pai amado, e vencendo de glória em glória, de vitória em vitória, crescendo mais em Ti e expressando, ó Senhor amado, em nossa vida a vontade do Senhor Jesus. Faz isso, Pai, te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia.